Na década de 1930, iniciou-se um novo período para a política latino-americana, onde foram criados os governos populistas, assim denominados pois eram voltados ao povo. Aspectos comuns a todos eles eram um chefe de Estado carismático e de grande liderança popular, nacionalismo, intenso uso da propaganda e apoio de diferentes grupos da sociedade e do governo. Lázaro Cárdenas é considerado o principal líder populista do México. Ele chegou ao poder em 1934 e se manteve até 1940. O seu governo foi marcado pela realização da reforma agrária e ele manteve os direitos trabalhistas da Constituição de 1917. Em 1931, foi criada a Lei Federal do Trabalho, que garantia aos trabalhadores urbanos uma jornada de 8 horas, descanso semanal e salário mínimo. Além disso, o direito de greve e o incentivo à sindicalização entre os operários. Cárdenas, como todo líder populista, teve grande apoio da população, principalmente das classes menos favorecidas. Entretanto, a burguesia passou a lhe fazer oposição devido ao seu apoio às greves e às organizações trabalhistas, o que trazia prejuízos para os empresários e industriais. Em 1938, Cárdenas passou a incentivar a industrialização, com o objetivo de obter apoio da burguesia. Ele também tomou medidas para fortalecer o sistema bancário do México. A América Latina viveu um período populista sucedidos por ditaduras. A ditadura se caracteriza pelo uso da força para se estabelecer e não havia liberdade de expressão. O populismo se estabeleceu na Argentina durante o governo de Juan Domingo Perón, de 1946 a 1955 e depois de 1973 a 1974. Esse período ficou conhecido como peronismo, em homenagem ao presidente. Foi candidato do Partido Laborista, o Partido dos Trabalhadores. Perón sempre buscava atender às reivindicações operárias, como aumento salarial, reforma agrária e desenvolvimento industrial. Eva Perón exerceu um papel fundamental em sua carreira, devido à sua humildade e assistência social prestada à população. Em 1955, sofreu um golpe e é retirado do poder. Em 1973, retorna ao poder ao lado de sua segunda esposa, Isabelita, candidata como vice-presidente. Em 1974, vítima de um ataque cardíaco, morre em julho. Após assumir o cargo, Isabelita, vítima de um golpe de Estado, é retirada do poder em 1976. O caso chileno expõe a complexa disputa ideológica que caracterizou a Guerra Fria. Em 1970, a UP, coalizão de partidos de esquerda e de centro-esquerda, escolheu o médico e político Salvador Allende para presidente. Dia 11 de setembro, Pinochet bombardeou a sede do governo de Lamoenda e logo após, segundo fontes oficiais, teria se suicidado. Com a ajuda dos Estados Unidos, a economia chilena progrediu. Era um milagre econômico para um país de política liberal que privatizou alguns setores públicos, como saúde e educação. Mas, de uma maneira geral, as classes de trabalhadores foram excluídas. No Uruguai, na década de 50, surgiram vários grupos de esquerda que defendiam medidas para uma sociedade mais igualitária. O Paraguai viveu um dos maiores regimes militares latino-americanos. O governador Alfredo entrou no poder em 54 e foi reeleito durante 7 mandatos, marcados de fraudes. Foi aliado dos Estados Unidos até se posicionar contra. Mas, no final, foi acusado de ser simpatizante do nazismo. A história de Cuba é interessante entre diversos aspectos, entre eles por ter sido uma das primeiras porções de terras avistadas por Cristóvão Colombo em 1492. Em 1953, um grupo de guerrilheiros socialistas liderados por Fidel Castro tenta a primeira revolta em Cuba, mas acaba não obtendo sucesso. Em 1956, auxiliado por Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos, liderando 80 guerrilheiros, Fidel volta a Cuba após seu exílio, se instalando em Sierra Maestra, tentando um novo projeto de revolução no país. O presidente Fulgêncio Batista, ele não consegue acabar com os guerrilheiros e fica com medo de ser capturado por Fidel, acaba deixando seu cargo fugindo para Havana, deixando o caminho livre para os rebeldes de Sierra Maestra. Em 1959, acabam tomando o poder.